Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, minha irmã, esteja convosco, meu irmão. Como é que estão vocês nesse dia de hoje? Tudo vai bem? Tudo vai bem? E com a tua família? Tudo vai bem com a tua família? Estamos no mês de maio, finalizando o mês de maio, o mês da família. E hoje a palavra que Deus nos deu é referente ainda à família. E a palavra que Ele nos deu nesses dias é: põe em ordem a tua casa. Traduzindo melhor, põe em ordem a tua família. A palavra direcionada hoje é essa: põe em ordem a tua família, põe em ordem a tua casa. E pôr em ordem a casa não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Porque quando a gente fala assim, põe em ordem a tua casa, a nossa mente eleva logo em direção à casa construída, a construção, a edificação da casa. Mas não é isso que nós estamos falando. A Bíblia está falando e a gente vai ter o direcionamento para a família. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família. Põe em ordem a casa física, é uma casa edificada, não é fácil, né? Principalmente quando tem uma casa grande, quando você começa a arrumar uma casa, limpar, fazer uma limpeza, sempre vai tirando aquelas coisas e colocando em outro lugar. Muitas vezes a gente tem sempre, a maioria das casas tem aquele quarto, né? Aquele quarto que diz assim, quarto da bagunça, quarto que guarda aquelas coisas que vai tirando de um lugar e colocando de outro. Mas Deus hoje está dizendo assim, limpa tudo, faz uma faxina completa, tira tudo e arruma a casa. Põe em ordem a tua casa. Então a casa agora é a nossa família. Põe em ordem, coloca no devido lugar. Aquilo que está faltando, aquilo que está desordenado, põe em ordem. Organização, né? Ordem é isso, vem de organização. E falar em família, irmãos, o que é família para nós? Entendermos o que é família, né? A gente ouve muitas pessoas falar, minha família, mas a gente precisa entender, né, o que é família. Né? Família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Né? A primeira instituição estabelecida por Deus foi a família, o homem e a mulher, e aí dali vai multiplicar e ter os filhos, né? Então a família ela é o alicerce, ela é a base de tudo. E na Bíblia ela nos leva à compreensão de ser o pilar da sociedade. A família é o pilar da sociedade. E eu posso dizer que se a família está bem, está bem ordenada, a sociedade vai estar bem ordenada. Mas se a família estiver em desordem, a sociedade também vai estar em desordem. É claro isso aí fica bem claro. E o que nós podemos também entender nos últimos tempos, o porquê me levou esse direcionamento para esse raciocínio, para esse entendimento, são os acontecimentos, né? A gente tem visto coisas assim que tem deixado os nossos corações, né, realmente voltado para isso, para a gente gerar esse entendimento de colocar a nossa família em ordem, né? Porque nós somos o espelho para a sociedade. Quando a família estiver bem, a sociedade estará bem, como eu falei. Então, a gente vê hoje filhos, né? Tivemos 2 eventos na semana passada, 2 eventos, um em São Paulo, outro no Rio, onde os filhos mataram seus pais. O pai, a mãe, a irmã, o outro mata o pai e a mãe. A gente está vendo que tem uma desordem na sociedade. Está vendo uma desordem, está vendo um desequilíbrio, está vendo algo que não está dentro do controle da família. A família tem perdido a direcionamento. Mas por que está acontecendo tudo isso? Por que a família está desestruturada? Por que a família tem deixado de ser essa base, de ser esse alicerce? Está faltando algo. Porque tudo começa, irmãos, todo ensinamento ele começa em casa. Todo ensinamento ele começa na família. O início de tudo, seja na área da educação, seja na área da religião, seja em qualquer área política, começa dentro de casa, é dentro da família, é no lar, é dentro da família, é dentro
para toda a família, da parentela, dentro de tudo. É ali que se constrói a base de tudo, é ali que começam os diálogos, é ali que começam os ensinamentos. E se está levando para um caminho correto, tudo vai bem. Olha o que diz a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando velho não se desviará dele. Então que caminho é esse que deve ser ensinado à criança? O caminho do Senhor, o caminho da palavra de Deus. Quando a gente ensina isso aqui é base. Ensinar o caminho. Você desde pequeno ali, a criança ser ensinada, ela vai caminhar pelo caminho correto, pelo caminho reto. Pode olhar, eu gosto de dizer que a criança, ela tem, é como se fosse um papagaio. O que ela vê ali, o que ela ouve, né? O que ela ouve, ela começa a transmitir. Várias vezes ela ouve, ela começa a transmitir. E eu digo assim, francamente, que o exemplo, ele arrasta. Seja o bom ou o mau exemplo, ele vai arrastar. Então, os pais, a família, o responsável, né? Ele tem que ser um bom exemplo. Ele tem que ensinar o bom caminho. Quando ele ensina o bom caminho, tudo vai bem. O Salmo 127, versículo 3 também vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. O que quer dizer isso? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos, os filhos foram dados por Deus, porque Ele achou correto o nosso caminhar, o casamento entre o homem e a mulher, e Ele dá o quê? O galardão, da recompensa. O filho é uma recompensa. E a gente colocar na nossa cabeça que os filhos são de Deus. Os filhos são de Deus, Ele nos dá como herança. Você está entendendo o que é isso? E nós temos essa responsabilidade, temos uma responsabilidade com a nossa família. Aí você pode estar dizendo assim, essa palavra não é para mim porque eu não tenho filho. Você não tem filho ainda, mas vai ter. E aí o bom início de tudo, se nós soubéssemos disso, era para a gente já começar, já ser capacitado, bem antes de ter os filhos, bem antes de ter o casamento, porque quando chegar as dificuldades, os problemas, a gente já está bem instruído para a gente poder desempenhar o nosso bom papel. Você está entendendo aí? Então você não pode dizer, não tenho filho hoje, mas você vai ter. Você não pode dizer que não é responsável, mas se você, eu vou dizer a você, se você foi levantado por Deus na sua família, você tem responsabilidade com toda a sua família, com toda a sua parentela, para você levar o bom caminho, levar a palavra de Deus, para que possa colocar essa casa em ordem, colocar a casa no caminho certo, colocar para poder a sociedade, as futuras gerações receber esse presente de Deus. Colocar a casa em ordem. Põe em ordem a tua família. E isso nós vamos ver no livro de 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Vamos ler para poder entender. Olha o que diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimos. E antes que Isaías, o profeta, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Veja que nesses dias que Ezequias estava
enfrentando essa enfermidade, estava também enfrentando uma guerra contra os assírios. Deus concede ali 2 vitórias a Ezequias, 2 bênçãos. Uma, a vitória contra os assírios, que ia dar os assírios em suas mãos. E a outra, que ele curaria Ezequias e daria mais 15 anos de vida. Mas a palavra que ficou do profeta foi: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Essa palavra ficou. A cura veio, mas ele tinha que pôr em ordem a tua casa, porque uma hora chega. Uma hora vai chegar. Por isso que nós temos que pôr em ordem a nossa casa, a nossa família, porque uma hora vai chegar. E que legado nós temos deixado? O que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito de bom para a nossa família? Veja, e aí Ezequias recebe essa notícia. Quando Ezequias recebe essa notícia, diz que palavra dura: põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Isso aí é duro, receber essa palavra, né? Um aviso, uma sentença de morte. Chegou, Ezequias, está na hora, está chegando o seu dia. Essa enfermidade é para a morte. Ezequias vira as costas para a parede. Quando ele faz isso aí, eu entendo, trago entendimento para mim e para você, que quando Ezequias vira as costas para a parede para orar e chorar ao Senhor, ele diz: Isaías, você é profeta, até aqui você me ajudou, mas agora a minha situação é a minha intimidade com o meu Deus. O meu problema é grave e só Ele pode resolver. Então, quando nós temos um problema assim como esse, uma doença, uma sentença, algo que vem da parte do Senhor, nós temos que recorrer a Ele, o Deus do impossível. Não, nossos parentes, nossos amigos podem nos dar conforto, podem nos dar palavra, mas resolver a situação não vai. E aí a gente tem que ir direcionado a Deus. Ezequias aí, estava tudo certo. Ezequias foi um ótimo rei, foi um rei que fez tudo certo no reinado, organizou politicamente. Judá, o reino de Judá estava estabelecido, o povo estava temente a Deus, igual a ele, todo voltado para Deus, estava tudo certo. Mas Ezequias precisava pôr a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É isso que ele está dizendo para mim e para você hoje. E a gente aí diz assim: mas eu posso te dizer hoje que Deus brada assim para nós nesses dias de hoje. A todo tempo tem bradado nesse tempo. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família, que morrerás e não viverás. Aí você diz: como? Deus não fala comigo? Fala assim, através dos sinais. A gente tem visto os sinais. A gente tem visto os sinais que apontam para o fim. Que aponta para o fim. E ainda não é o fim, é só o princípio das dores, como diz Mateus 24. Porque nos últimos dias, irmãos, que quando vem os sinais que apontam para o fim, nós vamos ver. Veja se você ainda não começou a ver esses sinais. No princípio das dores, vai aparecer os falsos cristos, os falsos profetas, guerras e rumores de guerra, o aumento da fome, pragas, desastres naturais. Tudo isso a gente tem visto. Tudo isso a gente já tem visto nesse tempo. É sinal de Deus falando, dizendo: põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Tivemos uma pandemia no ano de 2019 para 2020, no início de 2020. Uma pandemia foi mundial. Quer sinal mais do que esse? Uma praga que morreu muitas pessoas e nós perdemos muitas pessoas, entes queridos. E Deus está dizendo: põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Estamos vendo agora aí outra catástrofe, fenômeno da natureza, como está escrito na palavra, Rio Grande do Sul. Quantas pessoas morreram, irmãos? E Deus está falando, está através dos sinais: põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. São sinais, Deus está falando todo o tempo, está apontando para o fim. Jesus está voltando. Põe em ordem, ensina a criança. Nós não podemos ver os nossos filhos, nesses dias de hoje, as pessoas dão um celular ao filho, mas não dão uma Bíblia, não dão um ensinamento. Desde criança o menino passa o dia todo com o celular na mão. O dia todo. E em vez dos pais estar ensinando, quem está ensinando é a tecnologia, quem está ensinando é a internet, ensinando da forma que eles querem. E aí nós estamos vendo crianças desse tipo.
adolescentes desse tipo, a sociedade doente, porque a família está desordenada. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ezequias recebeu mais 15 anos para pôr em ordem a tua casa. E Ezequias negligenciou e falhou em uma parte. Foi essa, de não perceber que tinha esses 15 anos. Quando Deus dá essa sentença, quando Deus libera essa palavra para Ezequias ainda não tinha filho. Ainda não tinha nascido o seu filho. Porque nós vamos ver lá que quando o filho de Ezequias morre, o filho assume, o Manassés assume, ele assumiu, ele tinha 12 anos de idade, para começar a reinar. Agora veja, Ezequias teve 12 anos, 15, os 12 anos do filho, e não ordenou a sua casa, não pôs em ordem a tua casa, porque o seu filho, Manassés, foi um dos piores reis que esteve em Judá. Foi considerado um dos piores reis de Judá, foi Manassés, o filho de Ezequias. Mas antes disso, Ezequias falhou também, sabem o quê? Ezequias, no capítulo 20, versículo 12 em diante, Ezequias, sabe o que Ezequias faz? Logo quando Ezequias recebe a vitória do milagre, da cura e do livramento da guerra contra os assírios, Ezequias recebe a comitiva da Babilônia. O rei da Babilônia manda uma comitiva para agradecer, para dizer a Ezequias: Ezequias, estamos com você, nós estamos muito alegres porque você foi abençoado, porque você realmente é um homem ungido por Deus. E aí trouxemos presente. E Ezequias, sabe o que Ezequias faz? Ezequias abre todo o seu palácio, toda a sua casa, mostra tudo, mostra o ouro, mostra a prata, mostra tudo que tinha no reino, armas, mostra tudo. E ele não sabendo que a Babilônia ia ser o seu inimigo lá na frente, lá no futuro, inimigo das futuras gerações, o inimigo da sua família, o inimigo do seu filho, o inimigo de todas as gerações de Judá, e que tomaria Judá como cativo, que tomaria todos os tecidos de prata e de ouro da tua casa, do reino da casa do Senhor. Você pode entender isso, que muitas vezes nós não podemos abrir a nossa casa para qualquer pessoa. Que casa é essa? A nossa família. Abrir a nossa família, entregar a nossa família para o inimigo. Deixar que ele entre e ainda mostrar, falar sobre a nossa família, sobre o casamento, falar sobre a nossa casa, como andam as coisas, a provisão que nós temos, e a gente entregar de mão beijada por inimigo. Pessoas que vêm direcionadas através do inimigo para poder levar, roubar, destruir. Você está entendendo isso, a gravidade? E Ezequias fez isso. Olha o que o profeta diz no capítulo 20, no versículo 14. Isaías diz assim: então Isaías, o profeta, veio o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Aí respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. E perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu geraste. Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Olha a falha de Ezequias, que falha grande. Ele aqui está mostrando o seu egoísmo, ele aqui está mostrando a sua individualidade. Ele estava pensando só no tempo dele, só naquele tempo, que ele diz: boa é essa palavra. E ele pensa e diz assim: haverá paz e segurança nos meus dias, e nos dias dos seus filhos, e nos filhos dos seus filhos, e nas gerações futuras.
a gente tem que pensar, irmãos, a família como é assim, a gente tem que pensar dessa forma, não individualmente, mas coletivo. Eu tenho que pensar nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, nas gerações futuras, na minha descendência, na minha parentela. Eu tenho que pensar no todo. Eu não posso pensar só em mim, aquilo que eu recebi, eu tenho que transmitir para eles. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Levar a palavra do Senhor até ti. Levar até a palavra às gerações futuras. Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar algo. E o caminho do Senhor é a palavra do Senhor que vai mudar toda essa sociedade, que vai trazer o caminho correto. Você entende? Você entende colocar a família em ordem? Você entende pôr em ordem a tua família? Que responsabilidade tão grande nós temos. Pega essa palavra em nome de Jesus. Diz que Manassés fez um reinado horrível. Horrível. Manassés foi totalmente ao contrário a tudo aquilo que Ezequias fez. Destruiu tudo. Destruiu tudo. Diz que olha o que disse aqui na palavra, diz que Manassés edificou altares à casa do Senhor, no qual o Senhor tinha dito. Também, aqui ó, também pôs imagem e escultura, pois ídolo tinha feito na casa do Senhor. Queimou o seu próprio filho. Manassés queimou, consagrou seu próprio filho ao inimigo. Ele queimou seu próprio filho. Você sabe o que é isso? Diz que nos dias de Manassés, nesse mesmo capítulo 21, versículo 16, diz que Manassés derramou muitíssimo sangue de inocente, encheu toda Judá, toda Jerusalém com sangue de inocente. Você sabe o que é isso? Parecia que era um adolescente revoltado, um menino revoltado, que cresceu revoltado, fez tudo totalmente diferente, o avesso do pai. Mas por causa de tudo isso, por causa da falha do próprio Ezequias, a falha de Ezequias, porque ele teve mais 12 anos para ensinar o teu filho o caminho que deveria andar. Ele teve 12 anos para pôr a tua casa em ordem e não o fez. Ele fez sim com ele próprio. Ele fez sim com o reinado. Ele fez sim naquele tempo, naquela geração. Mas as gerações futuras ele deixou a desejar. A geração do filho dele ele deixou a desejar. E lá na frente, alguns anos depois, a Babilônia veio e levou toda a Judá como cativo. E toda a família de Judá. Toda aquela geração. Você sabe o que é isso? A responsabilidade que nós temos. É isso que essa palavra deixa nesse dia de hoje. Pega essa palavra em nome de Jesus. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua família. O tempo é esse. Você foi levantado para isso. Você foi levantado para isso. Traz a sua casa para os pés do Senhor. Traz a tua família. Se você é pai, você tem que fazer isso. Se você é mãe, você tem que fazer isso. Se você é filho, você tem que fazer isso com seus pais que ainda não conhecem Jesus, com a sua parentela, com a sua família, com seus irmãos. Você é responsável. Você é responsável por isso, de levar o caminho do Senhor para a sua família, para a sua parentela, para a sua descendência e para as futuras gerações. Pega essa palavra em nome de Jesus. Recado de Deus nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. Receba. Beijos.